Programa Maturidade no Ar. Oferecimento Atabaque Turismo. Personalizada na pessoa idosa. 71999931174. Sindicefaz. Desenvolvendo políticas e ações inclusivas para valorização ao idoso. O MK Estúdio de Beleza em Itapuã. 71992702276. Eduartes Gráfica. 71994118028. E redescubra os melhores sons. Fonomed, aparelhos auditivos. Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Maturidade no Ar. E hoje o tema é políticas públicas para a pessoa idosa. Será que nós estamos tendo as políticas públicas efetivamente? Tudo isso e muito mais agora. Programa Maturidade no Ar. Políticas públicas para a pessoa idosa. Olha, no nosso estúdio hoje estamos com Jaciara Costa, assistente social, especialista da família e também professora universitária. Jaciara, muito bem-vinda, bom dia. É um prazer ter aqui você de novo. Você é uma militante pela pessoa idosa. Eu fico muito feliz de estar aqui dividindo esse momento tão especial. Eu, você e todos os idosos aqui compartilhando. Seja bem-vindo. Imagina, eu que estou muito feliz por estar aqui com você mais uma vez, né, compartilhando esse momento e parabenizando a você pelo programa Maturidade no Ar. Inclusive, também dizer que a Band está de parabéns por ter esse programa aqui, ter abraçado esse programa, porque é um programa de suma importância, tratar de assuntos, de temáticas voltadas à pessoa idosa. E a gente sabe que isso a gente não tem ouvido muito, não tem falado muito, e isso vai dar com certeza muita visibilidade à pessoa idosa. É disso que a gente precisa. Eu já diria que já está dando bons resultados. Sim, com certeza. Jaciara, vamos começar, né, essa questão, vamos definir melhor o que é a política pública para a pessoa idosa. Wagner, a política pública para a pessoa idosa, a gente pode falar que é um conjunto de ações, né? Esse conjunto de ações que ele está voltado na execução do governo, que deve estar promovendo essas políticas públicas para a pessoa idosa. E essas políticas públicas, elas também podem ser oferecidas, ofertadas pela sociedade em si, pelas organizações da sociedade civil. Entretanto, ela compete exatamente aos três entes, né? Está ofertando esse serviço para a pessoa idosa. Ok. Como você define a falta dessa política pública para o idoso? A falta de políticas públicas para a pessoa idosa, a gente pode definir quando ela não existe. Quando ela não existe de forma nenhuma e que não foi implantada, tá? E daí o que é que acontece? Ele não tem políticas públicas de habitação, ele não tem política pública de educação, saúde, lazer, que deve ser ofertado pelo município, pelo estado e bancado exatamente pela União. Mas observe que essa falta de política pública, ela não é implementada porque ela não existe. Então, o que a gente tem que observar? Que as pessoas devem cobrar dos entes essa política pública e que ela venha de fato existir para que ela não se sinta fora do que é direito, porque está preconizado na Constituição Federal, está no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Portanto, a gente define isso com a falta quando não está acontecendo de fato, efetivamente, o que é direito deles, do idoso, e é dever do Estado, como a gente fala, inclusive esse Estado nos três entes nesse sentido, de ofertar esses serviços. Aí o que acontece? Existe, às vezes, quando não tem essa política que ele necessita, né? Está dentro dela para observar que ela está tendo o que ela necessita, pelo menos basicamente o que necessita. Aí o que acontece? Vem a sociedade civil e oferece e oferta esse serviço, essa política pública que teria sido dever do Estado ofertar. Interessante isso. É assim que a gente observa a falta, quando não existe. Isso é muito importante. E no caso da política pública da saúde, como é que tem sido essa oferta?
está sendo feito na sua íntegra, no seu todo? Porque essa é a parte mais importante, inclusive, hoje para o idoso, né? É uma questão muito séria. Quando Delicada. Se fala, delicada, tanto quanto outras, mas a saúde é quando a gente fala exatamente da política pública de saúde, que é dever de todos. A própria Constituição Federal, aliás, retratando um pouco, é direito de todos e é dever do Estado ofertar. A nível universal, porque existe também a lei do SUS, que é 8.080, a gente sabe disso, né? Então, olha só, a saúde está sendo efetivada como um todo? Não está. A gente observa isso nas grandes filas que a gente tem de idosos para marcar uma consulta no posto de saúde, seja ele, não é, em qualquer situação, ele vai ter que enfrentar aquela fila. A gente fala muito da questão da prioridade na saúde, mas a prioridade hoje está acima da prioridade. Por exemplo, o idoso com 80 anos, ele tem prioridade para os demais quando chega numa fila ou numa consulta, enfim, e tantos outros momentos. Mas olha só. Eu tenho falado muito que a saúde tem deixado a desejar no aspecto geral dos 3 entes, não é, federados, principalmente no Estado, quando falamos da regulação. A regulação é um problema seríssimo que nós temos. Ainda mais agora, né? E agora, no momento de pandemia, é um momento que a gente está vivenciando coisas absurdas. Filas quilométricas, mesmo porque a gente sabe que a população também não favorece muito, não coopera, não contribui para o avanço da pandemia, mas também por conta da escolha de quem vai para ser entubado, quem vai estar ali naquela vaga de UTI. Mas voltando um pouco bem antes da pandemia, já existia algo muito difícil na regulação. E me permita contar uma experiência bem particular. Fica à vontade. Na minha família, o meu pai, ele foi regulado por telefone no período 2010. E quando eu questionei naquele período ao secretário, então secretário de saúde na época, alguém regulou meu pai por telefone. E quando meu pai veio do interior para a capital, não tinha nada regulado no sistema. Meu pai não tinha vaga no hospital, voltou para o interior e 2 dias depois meu pai veio a falecer por falta da regulação. Como que a gente tem uma política pública de saúde que não favorece a pessoa idosa, que tem a questão da saúde bem fragilizada? A saúde do idoso, ela tem muito mais, ela tem que se debruçar muito mais nessa qualidade de oferecer, de ofertar esse serviço. Necessita debruçar-se mais no aspecto da valorização da vida, porque está exatamente não só na Constituição Federal, mas no Estatuto do Idoso, o aspecto da vida. E quando a gente fala, Wagner, de direitos humanos, a gente fala de direito à vida. Com certeza. Então, se tem direito à vida, nós precisamos lutar para que esse idoso tenha, de fato, uma saúde que é, inclusive, um serviço de saúde, né, na forma geral, universal, e os 3 entes estejam realmente se debruçando para ofertar com qualidade a saúde do idoso. E ainda relatando um pouco mais da questão da saúde do idoso, a gente tem que ofertar esse serviço de uma forma que ele não fique exposto e principalmente hoje passando ao perigo. Por constrangimento, Constrangimentos. Né? É o que nós vemos hoje bastante na televisão. Filas quilométricas, às vezes não toma café para pegar uma fila dessa. A gente vê várias situações. E assim, a gente tem que sentir-se incomodado enquanto sociedade, enquanto população, enquanto controle social que nós somos como Até pessoas. porque é uma responsabilidade nossa cuidar do idoso, né? Da família, da sociedade, né? Do governo. Família, exatamente. E isso não vem acontecendo. Família, sociedade, e quando isso não acontece, o governo tem que abraçar. Então, nós precisamos, enquanto pessoas, nós precisamos cobrar isso mesmo. E a própria pessoa idosa, lutar pelo seu direito. Os movimentos sociais, eles acontecem, né, justamente para reivindicar aquilo que é de direito. Concordo com você. E aí eu trago, Wagner, inclusive aqui, uma sugestão para a pessoa idosa, ligar na ouvidoria daquele serviço que não foi ofertado como deveria ser. E não deixar para lá. E não deixar para lá. É isso aí. Olha, veja o que Jaciara fala, é super importante. Quando ela fala da questão da regulação, é um assunto importantíssimo. Veja o constrangimento que isso causou, não só para o paciente, eu estou falando do exemplo que ela deu do pai dela,
né? Mas para toda a família. Se deslocar do interior para a capital e chegar lá não ter a disponibilidade do leito para ser bem atendido. Isso não é uma coisa difícil de acontecer. Ao contrário, isso vem acontecendo com muita frequência em decorrência da pandemia, porque quem está sofrendo quer ser atendido. Então, se foi criada a regulação, ela tem que se fazer valer. Então, muito bem colocado o que você traz. E aí eu aproveito a deixa e falo, o que falta então para implementar a questão da política pública, né? O que é que falta? Implementar é exatamente trazer a ideia de você melhorar o que você já tem. Aquilo que já existe. A política pública, na verdade, ela existe, seja ela qual for, saúde, educação, enfim. E a gente implementa como? Buscando dos entes que isso venha realmente efetivar-se. Porque é direito de todos essa política pública, seja ela qual. Então, como que pode implementar? É você cobrar exatamente do governo, é você cobrar que isso aconteça, que seja executado no município, no estado. E a gente observa, inclusive, quando a gente fala de implementação de políticas públicas, me permita trazer aqui uma coisa que tem mexido muito no que tange a um local para as pessoas que estão ali em situação de rua, por exemplo. Como implementar essa política pública de um idoso que está na rua? Nós não temos abrigos suficientes para as pessoas que estão na rua. E aqui eu quero parabenizar, inclusive, o município pelo que tem feito com as pessoas que estavam em situação de rua no período da pandemia, que acolheu e abrigou essas pessoas. E aí eu me volto um pouco para o Estado, que há um tempo atrás ficou de ofertar abrigos, né, de forma que acolha as pessoas que estão em situação de rua, os idosos, e nós não temos nenhum abrigo estadual. Isso me deixa muito triste. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar nosso break, vamos tomar uma água, porque o assunto é triste, é triste. Eu estou indignado com tudo isso. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Há 10 anos no mercado, a Atabaque Turismo Personalizado oferece um serviço de viagens especializado em atender ao público da pessoa idosa. Viagens nacionais e internacionais, sempre acompanhados de agentes especializados. Atabaque Turismo Personalizado. Entre em contato conosco, 71999931174. www.atabaquetour.com. Atabaque Turismo Personalizado. O Sindicefaz tem uma base de associados de servidores da Secretaria da Fazenda Estadual com média de idade acima dos 55 anos. É um público que demanda uma atenção especial por parte da entidade. Primeiro sindicato de fazendários do país a criar um departamento de aposentados e pensionistas, o Sindicefaz desenvolve políticas e ações inclusivas de valorização e pertencimento do segmento. Sindicefaz. Seja qual for a peça gráfica, placa de sinalização, adesivos de chão, adesivos para embalagens, adesivos para para-choque, rótulos, tag, banner, faixas, plastificação ou cartão de visita, pode confiar. A gente imprime. Contamos com uma estrutura com tecnologia digital para atender a sua demanda, com o máximo de qualidade e rapidez. Eduartes Gráfica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 71994118028.
Conforto, espaço e muito requinte para você que gosta de cuidar do seu corpo. O Estúdio de Beleza MK está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de segurança. Manicure, pedicure, luzes, escova mega hair, depilação, drenagem linfática, limpeza de pele, entre outros serviços. Amplo estacionamento e com espaço kids. Venha para o Estúdio de Beleza MK Shopping do Farol, em Itapuã, 71992702276. Olá, estamos de volta com Maturidade no Ar e hoje falando sobre política pública para a pessoa idosa. E é claro, aqui no estúdio com a gente, Jaciara Costa, assistente social, também professora universitária, especialista em família. Olha, eu estou voltando do break, mas eu estou voltando triste e espantoso com tudo que eu ouvi aqui. Realmente a gente precisa ter visibilidade à pessoa idosa, porque é muita coisa que precisa ser feita. E aí eu te pergunto, Jaciara, você já trouxe tanta coisa que me deixou indignado, né? Mas a questão da segurança, a delegacia do atendimento à pessoa idosa, ela funciona ou não funciona? Bem, como nós estamos falando de políticas públicas, e essas políticas públicas envolvem todas, né, que nós já mencionamos, e falamos da saúde, falamos no aspecto da questão de implementar essas políticas Sim. públicas. Não poderia deixar de falar sobre segurança. Segurança pública também é uma política. Sim. E que a gente precisa fornecer, oferecer bons serviços para a pessoa idosa. Bom seria se nós não precisássemos de delegacia especializada para a pessoa idosa. Porque se existe delegacia, existe violência. Bom seria se esses idosos não sofressem violência, se tivessem respeito para com essas pessoas idosas, como eu, você, podemos ter sido criados, inclusive, falando e ouvindo do respeito à pessoa idosa. A palavra da pessoa idosa valia muita coisa na nossa família, no nosso meio, no nosso cotidiano. E nós não podemos deixar que isso se perca, tá? Então, assim, falar da delegacia da pessoa idosa é falar do número de violência que esses idosos têm sofrido ultimamente, não só no nosso município, no nosso estado, a nível universal mesmo. Porque se você for fazer um apanhado, você vai observar que a violência contra a pessoa idosa cresceu muito, e principalmente nesse período de pandemia. Sim. E aí você me pergunta, funciona, não funciona? Eu quero aqui parabenizar até a titular por carregar uma delegacia com muitos problemas. A única do município? Uma única delegacia no nosso estado, inclusive. Uma delegacia especializada para a pessoa idosa. Então, assim, abarca várias denúncias. Eu acredito que não dá conta, porque não temos uma equipe técnica mínima, suficiente. Pelo menos nós não temos ali, não tenho conhecimento até então, de existir um assistente social, um psicólogo, porque precisa esse idoso fragilizado. Ele precisa ser ouvido, né? E essa questão da oitiva qualificada só dentro desse atendimento psicossocial. Não estou desmerecendo a nenhum outro que esteja ali, sim, entendeu? Também. Na sua garantia de pessoa, como está ali atendendo, mas eu acredito que atender uma pessoa idosa que está sofrendo violência, naquele momento, antes de passar para o titular, o caso, eu acredito que seria interessante ter uma equipe, pelo menos, com um assistente social e um psicólogo naquele local. Isso assusta, né, um pouco, né? Isso porque assusta. Assim, se ela vai em busca de segurança e essa segurança não é lhe dada, né, é preocupante. E pior que aquele que vai fazer a denúncia, ele já vai com medo. Fora aqueles que não vão com medo de sofrer a violência. Exato. Né? Realmente e constrangedor. Assim, Wagner, tem algo, eu que estou militando na causa da pessoa idosa há algum tempo. Já escrevi, inclusive, sobre a política pública da pessoa idosa, aproveitando o seu momento para falar, né? Então, assim, é lamentável você observar que a violência contra a pessoa idosa não é só na periferia, não é só na pessoa que tem a classe média, baixa, A, B, C, não. Todas as classes sociais, os idosos sofrem violência.
cada uma na sua especificidade, cada uma do seu tipo de violência, seja as mais multiformas da violência. Nós temos a violência psicológica, a violência física, a violência verbal, financeira, patrimonial, que hoje é que mais a gente observa que existe uma pesquisa que está acontecendo, maior número de violência financeira. Está no pico, né? Exatamente. A violência física acho que vem terceira, né? Porque tem a psicológica, né? Então, a gente tem que entender que precisa buscar que isso seja implementado. Existe? Existe. Mas vamos implementar uma política pública de segurança da pessoa idosa. Vamos ofertar a essa pessoa idosa a não violência. Vamos buscar o combate, o fim da violência contra a pessoa idosa. Nós não precisamos buscar apenas em um mês, para que a gente fala tanto da violência contra a pessoa idosa, mas é o tempo inteiro. Vamos buscar na sociedade, junto com a população, o fim da violência contra a pessoa idosa. Me permita fazer uma pergunta, já interrompendo. A gente fala muito em defesa do feminicídio, né? A violência contra a mulher, a morte, enfim, mas fala da mulher nova. Não fala do velho feminino, né? Da idosa, do idoso, né? Também, botando aí junto também. Como é que você vê isso? Assim, possivelmente não se traz muito o número de pessoas idosas que foram, não é? Assassinadas e tal. Mas é interessante que você coloca, porque é algo que a população precisa estar atenta. Quantos idosos, mulheres idosas têm, né, sido assassinadas que não têm sido trazido para a mídia, para colocar isso em evidência e lutar contra isso também. Você está querendo me dizer, então, que tudo isso é maquiado? Olha, Esse Wagner, número de ocorrências são maquiados. A gente acredita que existe a pesquisa, existe, mas a gente precisa também, aquele que está, o vizinho ouvindo a violência, precisa denunciar, Wagner. Porque uma omissão também comete violência, é crime, o próprio estatuto traz isso. Então, assim, se eu vejo uma idosa sofrendo violência e eu não denuncio, eu estou sendo conivente com essa violência. Eu, então, conclamo a você, população, tá? Sociedade, denuncie. Você não precisa se identificar. E para denunciar, qual o número? Você pode ligar no Disque 100, não precisa né, colocar seu nome, tá? Enfim, você pode ser anônima. Você pode ligar para a polícia também, que pode fazer uma ronda e de repente observar, pegar alguém em flagrante, tá? E você pode também denunciar na delegacia da pessoa idosa, a gente acabou de falar não é? Dessa rede, porque existe a rede para estar interligada, protegendo a pessoa idosa. E me incomoda muito quando as pessoas veem a violência e não denunciam. Então, assim, política pública, ela é dever do Estado como um todo, mas também a população, ela precisa e deve denunciar. Porque o cuidado à pessoa idosa não é só da família, da sociedade e do governo, mas de todos. Aí a gente traz a questão de como um todo. É verdade. Então, eu quero provocar aqui, inclusive, que a gente se sensibilize com a pessoa idosa, não só por conta da pandemia. E aí, me traz à memória que todos se voltaram num momento que eu achei importante, e acho que é importante, você valorizar o outro no momento da pandemia, mas depois da pandemia. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, como vai ser? Você vai continuar fazendo o que você fez no período de 1 ano ou mais, ninguém sabe. Tomara que acabe logo, é o que a gente quer, que a população perceba isso e se cuide dos outros. Então, assim, para eu proteger a pessoa idosa, eu não preciso só de um mês, de um dia, 1 ano, mas eu preciso proteger essa pessoa idosa o tempo todo da minha vida. E se alguma coisa que a gente observa e a gente não denuncia, a gente está sendo conivente. Tá? Então, é um momento de se pensar nisso. A política pública de segurança. Segurança também para a pessoa idosa é saúde. Diante disso tudo que você acabou de falar, diante de tanta
falta de respeito, de tanto constrangimento dentro da política pública. Mas aí, Wagner, é que tá sim, pode sim viver e ter uma qualidade de vida quando o próprio ente federado observe que esse idoso, aquele que está lá vulnerável, em risco, ele precisa ser acolhido. Ele precisa minimamente de algo que venha, não é, satisfazer as suas necessidades básicas. Sim. E aqui eu quero parabenizar, se você me permite, o município tem feito um trabalho maravilhoso no que tange as pessoas que estão em situação de rua, os idosos. Sim, graças a Deus. Nesse período de pandemia, eles foram acolhidos. Opa. Isso é política pública. É um dever. É. Isso sim é que você observa a política pública acontecendo quando esse ente executa aquilo que está na lei, que está no papel. E isso é rico, não para demonstrar que está fazendo para alguém, mas fazendo para todos, porque é dever dele. E isso é satisfatório. Quando você observa que está fazendo, está no caminho certo. Isso é qualidade de vida ofertado pelo ente. Isso é muito. Isso traz alegria. Exato. Isso traz um bem-estar muito grande, né? Porque são as pessoas que não são assistidas. Exato. E você traz essa notícia boa agora, é um bálsamo para tudo que você falou aqui. Exatamente. Que na verdade é uma realidade, né? Então, Mas assim, quando a gente traz, Wagner, lá atrás a gente falou um pouquinho sobre como fazer e o que fazer com a falta de políticas públicas. Aí agora eu te trago exatamente isso. É quando você vê que o ente está executando aquilo que é dever dele. E eu parabenizo mesmo, sabe, o que está acontecendo nesse momento. O município está de parabéns mesmo. Acolheu esses idosos que estavam em situação de rua, ofereceu alimentação. Olha que o estatuto fala, né? Quando a família falha, Sim. quando a sociedade falha, o governo é quem abraça. Obrigação do governo. O governo é que tem que executar e que fazer. É isso aí. Que maravilha, muito bem colocado. É isso. Olha, tem telespectador aqui para a gente ouvir. Rapidinho, vamos lá. Aqui quem fala é o mestre Raimundo Carneiro, mestre de capoeira. Tem um trabalho também com idosos, né? E sou presidente do IDEAS, Instituto de Desenvolvimento, Inclusão e Assistência Social. Em primeira mão, eu quero parabenizar a iniciativa de Wagner Greenhalgh pelo programa Maturidade no Ar, com apoio, né, que abraçou essa ideia da Band. Né? E eu vim aqui fazer uma pergunta à minha amiga assistente social, Jaciara Costa. A pergunta é a seguinte: Jaciara, quem deve garantir as políticas públicas para a pessoa idosa? Eu sei que isso aí é fácil para você e você vai responder com toda a categoria e sapiência que é peculiar a você, tá? Um abraço, obrigado aí. Muito boa pergunta, mestre Rai. Quem deve, né, ofertar as políticas públicas? Os 3 entes federados, tá? Município, Estado e União. Então, gente, eu quero agradecer aqui já, fazer as minhas considerações finais, dizendo a vocês, principalmente ao Wagner Greenhalgh, pelo programa Maturidade no Ar. Você não sabe a satisfação que eu tenho de estar aqui, né? E observar que os telespectadores também, que estão atentos a isso, é importante para você, pessoa idosa. Assista sempre Maturidade no Ar. Vai trazer coisas esplêndidas para vocês, eu tenho certeza. E aí, parabéns, Band, por abraçar isso. Sabe por quê? Isso dá visibilidade à pessoa idosa, mas também isso vai enriquecer essa emissora. Parabéns e muito obrigada. Jaciara, nós que agradecemos a sua participação, porque você traz toda a problemática vivida com a pessoa idosa. Não só o idoso de rua, mas o idoso que está dentro do contexto familiar. Isso é muito importante que todos nós ouça isso, reflita e que junto possamos trazer uma qualidade de vida melhor, né? Para que a gente possa ter uma maturidade bem-sucedida, até porque esses já estão na velhice, nós estamos chegando. E quando chegar lá, nós queremos ter
uma velhice saudável. Então, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, valiosíssima, fico muito feliz. Quero você aqui outras vezes, Sim. porque é muito assunto. E olha, todos vocês, até o próximo sábado. Poxa, que pena que acabou. Um beijo e aquele abraço delicioso. Tchau, tchau.